Aleluia. Salmo 46. Quando a gente estava terminando de louvar com essa música, Deus me trouxe o Salmo 46. Eu gosto muito desse salmo. Ele fala, aliás, eu gosto de todos os salmos, mas tem salmos que falam mais no coração da gente. O Salmo 46 fala: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Fala muito no coração da gente. Depois desses louvores que nós entoamos, estarmos na presença do Senhor, nos rendermos à presença do Senhor. Saber que todas essas coisas que acontecem, o Senhor está cuidando de cada detalhe, é Ele que domina tudo, nada acontece sem a vontade dEle. Um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem que Ele saiba. E aí vem no versículo 10 que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. O aquietar não é só ficar quietinho num canto, ou ficar fechado no quarto sem fazer nada. Vou me aquietar, não vou na igreja, não vou fazer mais nada, vou esperar as coisas acontecerem, vou esperar os problemas passarem. Não, aquietar é sossegar, é descansar. Quando o Senhor nos toma nos braços, como a mãe coloca o filho nos braços, Ele nos toma. E Ele fala: aquietai-vos. Saiba que eu sou Deus. É esse Deus que nós servimos. A gente ouve às vezes algumas coisas, estava ouvindo os meninos conversando, e falando de tantas heresias que a gente tem ouvido, de pessoas que são crentes, eu creio, que louvam ao Senhor com músicas, e de repente parece que começa a cabeça a mudar, eu não sei o que acontece. A gente sabe que isso é bíblico, são profecias que vão acontecendo, mas a gente fala: Senhor, guarda-nos. Guarda-nos de nos desviarmos dos teus caminhos, porque as coisas vão acontecendo de uma determinada maneira, e de repente você vê pessoas que pensavam certo as coisas, começam a mudar de cabeça, começam a fazer uma mistura. E nós somos um povo diferente. O Senhor nos separou. Nós estamos aqui por um tempo. Nós somos forasteiros nessa terra. E a gente fala sempre: Senhor Jesus, volta logo, porque isso aqui está difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muitas coisas ainda para a gente fazer. E o Senhor vai voltar no tempo dele, e não vai deixar de acontecer isso. Mas eu queria me deter nesse aquietai-vos. Falou muito comigo hoje. Se aquieta na presença do Senhor. Descansa. E vai fazendo as coisas, porque o Senhor vai cuidando de nós em cada detalhe. Ele vai abrindo os caminhos. E é de uma maneira que às vezes a gente não sabe nem explicar como Deus faz as coisas. E eu gosto do de repente de Deus. Pastor Ricardo falava isso, eu lembro sempre dele. De repente, você está esperando alguma coisa, você está ansioso com aquilo, você fala: não vai acontecer mais, já passou um ano, passou 2, passou 10, de repente.
Você já descansou naquilo. E aí o Senhor fala, faz e você fala, ah, Senhor, o Senhor fez. O Senhor falou que ia fazer e o Senhor fez. Então é muito gostoso aqui estar na presença do Senhor. Amém? Eu queria orar sobre isso. Senhor, nós queremos aprender a aquietarmos na Tua presença cada vez mais. Nós queremos descansar na Tua presença, Pai. Mas nós que não queremos ficar parados, nós queremos caminhar a cada dia, fazer a Tua vontade, nos colocarmos debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua mão protetora, Senhor. Vá direcionando, Senhor. Vá mostrando cada detalhe que nós precisamos. Senhor, nós não queremos viver do nosso jeito, nós queremos que o Senhor direcione tudo. Que o Senhor vá à frente, abrindo os caminhos. Porque nós sabemos que no momento que o Senhor vai abrindo os caminhos, que nós ouvimos a Tua voz, nós estamos fazendo a Tua vontade e não tem como dar errado. Por isso, ensina-nos cada dia mais a aquietar-nos na Tua presença e saber que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus que nós queremos servir. Não permita que nós nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Vá parando as arestas, Pai. Vá nos ensinando, Senhor, a guerrear nesse mundo tenebroso, mas saber que quem está à frente dessa guerra é o Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que vai à frente. Ensina-nos, Pai, nas dificuldades, a clamar ao Senhor, mas saber que o Senhor já está fazendo. Fala conosco, Pai. Vá mostrando a tua vontade. Vá, continua, Senhor, falando em Água da Rocha. Continua levantando as pessoas em Água da Rocha. Continua salvando as pessoas e trazendo para cá, Senhor, que nós possamos sair, Senhor, e falar do Senhor. Mas que as pessoas vejam isso em nós. E eu sei que no momento que as pessoas olharem e nos ver aquietados na tua presença, eles vão entender. Vocês têm algo, quem vocês, o que vocês têm que vocês estão tão aquietados na presença do Senhor? E aí a gente fala, nós temos Jesus. E aí não tem como a pessoa não dizer, eu também quero. Ela vai falar isso. E nós queremos ser vasos, Pai. Nós queremos falar, nós queremos demonstrar, nós queremos, ó Pai, sentir esse fogo, Senhor. Esse fogo que está aqui essa noite, esse fogo que estava domingo de manhã, essa parede de fogo que o Senhor levanta nesse lugar e nos faz queimar as mãos, Senhor. Mas isso não é para um, para dois, esse fogo está aqui nesse lugar agora, porque o Senhor está aqui. E nós nos alegramos com a tua presença. Porque nós chegamos aqui, o Senhor está, nós vamos, o Senhor já vai conosco. Nós voltamos aqui no sábado, o Senhor está. Pai, não tem coisa melhor do que saber que o Senhor está andando conosco. Por isso, ensina-nos a cada dia a nos aquietarmos na tua presença. E toda ansiedade, que é pecado, nós colocamos debaixo dos nossos pés e clamamos, Senhor, ensina-nos, Pai, ensina-nos a confiar somente em Ti, Jesus. Nós declaramos o nosso amor, a Água da Rocha te ama, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós somos apaixonados por Ti, Senhor. Nós agradecemos tudo que temos passado, nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas, porque é o Senhor que tem caminhado junto com essa igreja. E nós queremos abençoar, Pai, cada vez mais as pessoas, para que elas possam entender o que é viver debaixo da Tua mão poderosa. Ensina-nos, Pai, enche-nos mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Aleluia, aleluia, amém. A pastora falou que a gente estava conversando, eu não vou falar quem é, mas é um cantor aí, gospel. E não foi a primeira coisa que ele fez, ele já fez a igreja dele cantar uma música do mundo, dentro do templo, durante o culto. Teve um terreiro de macumba aí que foi depredado, não sei. Aí uma igreja batista arrecadou 11 mil reais para reconstruir um terreiro. E ele foi lá na inauguração. É verdade, pastor. Um cantor gospel. Depredaram um centro de macumba e uma igreja batista fez uma campanha, arrecadou 11 mil reais e deu dinheiro para reconstruírem o templo. E esse cantor foi lá na reinauguração desse templo e estava lá tirando foto com o Pai de Santo, todo sorridente, tocando com eles, e não que fosse um culto ecumênico em que eles cantavam as músicas deles e ele cantou músicas exaltando o nome de Jesus. Não, ele tocou com os caras lá, os negócios que eles cantam, que eu não sei nem o nome.
o batuque dele lá, apesar de eu ser baterista, mas não é assim, né? É diferente. E essa semana ele foi no programa daquela Fátima Bernardes lá, e ele falou que todas as religiões falam com Deus, só que por canais diferentes. Que os cristãos falam com Deus, os muçulmanos falam com Deus, os hindus falam com Deus, só que cada um por um canal diferente. Não, esse pastor, tá bom. Mas uma coisa que eu, como jovem, tenho visto muito é que existem muitos pregadores jovens aparecendo hoje em dia. Eu tenho acompanhado isso por causa do Flechas, a gente procura saber como é que o que os jovens cristãos estão querendo saber. E tem alguns jovens que falam certas besteiras. Uma delas que eu ouvi esses dias é que o que a gente tem que fazer é primeiro aproximar as pessoas de Jesus para depois mostrar o pecado delas. É mostrar um atrativo na igreja para depois falar para as pessoas por que elas estão erradas. E não simplesmente falar a mensagem de Jesus. Não, a gente tem. Qual que é o seu pecado? Eu sou, sei lá, homossexual. Não tem problema não. Vem comigo e depois a gente vê isso aí. Qual que é o seu pecado? Eu, sei lá, eu faço sexo com a minha namorada. Não tem problema não, depois a gente vê isso aí. E o que eu vejo com o que a pastora falou, e o que eu vejo esse cara fazendo, Jesus está voltando. Não dá tempo de trazer as pessoas para a igreja e depois falar de Jesus para elas. Não tem como. A gente tem que falar de Jesus e a gente tem que levar a mensagem. Porque se a gente ficar nessa lenga-lenga de ficar se parecendo com o mundo para ser mais atrativo, não vai dar certo. O que a gente está é prorrogando a salvação das pessoas ou então fazendo com que nem dê tempo. Porque eu creio e eu espero que com todo respeito, pastor, que eu não tenha nem cabelo branco. Eu espero não terminar essa frase aqui. Não deu mais. Mas eu espero isso. E o que eu entendo é isso. É que a gente tem que falar. É o Jesus que está na Bíblia. É a verdade. E as pessoas têm que ser convencidas por aquilo. Se a gente ficar nessa lenga-lenga de ficar trazendo a pessoa para cá, mostrando uma igreja bonitinha, uma igreja que aceita todo mundo, uma igreja que sabe, não que não aceite, né? Mas que aceite a pessoa do jeito que ela tá e continua do jeito que tá, não tem problema, a gente só está condenando as pessoas dentro de paredes. Também. Nós, como igreja, não vamos fazer uma lista das coisas proibidas, como no latim se falava, index prohibitorum, porque não é assim que a gente entende. Mas eu espero que as pessoas que louvam a Deus nesta casa não tragam não as músicas que ele canta, porque ele pode cantar a música de Ademar de Campos, eu não vou deixar de cantá-la porque ele canta. Mas se ele compõe música, por favor, não tragam as músicas deles aqui dentro. Porque eu não sei quem é, eu não sei quais são as músicas dele. Hein? Então, tira. Porque se é de autoria dele, você sabe a fonte não é boa. Portanto, a água não deve prestar. Como eu disse, não vamos fazer índice de proibições. Mas o coração de cada um deve entender. Esse cara compôs essa música, eu não quero mais ela. Amém? Não é? Atos 15. Abra comigo, por favor. Paulo e Barnabé estavam fazendo uma das suas viagens e veja você, encontrou resistência. Nós vamos aprender o que eles aprenderam também. Não sobre a circuncisão, que você já sabe, mas vamos lá. Eu vou pular alguns versículos para tentar resumir, então presta bem atenção na leitura e vai pulando comigo para fazer sentido, tá bom?
Que o Senhor nos dê graça para a gente chegar aqui onde eu acho que é para ir. Vamos lá. Verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Qual que era a questão mesmo? Circuncisão. E quem que decidiu que ia subir a Jerusalém para falar com os apóstolos? Quem? Tem o nome. Paulo e Barnabé. Olha que impressionante. O super apóstolo Paulo teve uma questão sobre circuncisão, sobre um ruído, porque a gente estava falando agora há pouco de heresia, sobre coisas que se ouvem na internet, e por aí, chega no celular, chega no tablet, chega para nós. E eles tinham uma grande dúvida sobre essa questão, e eles correram para falar com os apóstolos, com os outros apóstolos lá em Jerusalém. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Irmão, se a gente aprendesse a tudo que a gente ouvisse, for consultar a nossa liderança, for consultar o corpo de Cristo, for consultar os nossos pastores, olha as coisas das quais nós estaríamos livres. Então, nós precisamos, se o apóstolo Paulo precisou consultar a liderança da igreja, você também precisa. E eu antes de você, nós precisamos consultar. E aí os apóstolos se reuniram. Verso 12, toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E é tão engraçado, se a gente vai fazer pergunta, normalmente a gente já tem o nosso ponto de vista. Aqui fala que o povo ficou, ó, vamos ouvir o que os apóstolos, o que o Paulo e o Silas têm e o Barnabé, perdão, têm para dizer. Depois que eles terminaram, estou no 13, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas. Então, eles estavam vendo o que estava acontecendo e estavam comparando com a palavra de Deus. É claro que a gente hoje sabe que um novo convertido, e nós não somos povo judeu, nós somos povo de Deus, mas não somos judeus, a gente sabe que não precisa, os homens não precisam ser circuncidados, mas veja, o Espírito Santo tinha descido sobre eles há poucos dias, eles estavam no começo da igreja, eles eram pioneiros em tudo eles tinham que investigar, descobrir, orar, e Deus revelar, então eram os primeiros passos da igreja. E eles estavam buscando essa informação toda e estavam consultando a palavra, olha, os gentios iam se converter, está previsto na palavra. E eles estavam vendo, e qual era a grande questão? Paulo e Barnabé estavam evangelizando, de repente chegou gente, olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão ser salvos. É um desserviço, porque está lá os irmãos pregando e tem gente indo lá atrás dizendo que não é bem assim. Qualquer semelhança, enfim. E aí fala no 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé em Antioquia, foram Judas e Silas, escrevendo por mão deles. Então eles mandaram uma carta, e a carta dizia assim, verso 24, olha o que diz a carta. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. 28. Pois pareceu bem ao Espírito de Deus e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí fala que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. 30, para a gente terminar. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então surgiu essa questão, levaram para Jerusalém, a igreja se reuniu, entendeu da parte do Espírito, entregou uma carta por meio do Paulo, agora estou confundindo com
e o Barnabé, eles desceram e levaram orientação. O que eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, que a gente possa apresentar, irmãos, isso é muito sério, as nossas dúvidas para a nossa liderança. A gente está ouvindo muita coisa. Coisa de heresia do lado de fora. Aqui ninguém, em nome de Jesus, vai dar dinheiro para a reconstrução de centro de Umbanda, amém? Mas chega coisas que acontecem no nosso meio, ou coisas que aconteceram no nosso meio, e você não sabe, está desavisado. Então você precisa falar com a tua liderança. Segundo lugar, parar para ouvir. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa até procura, mas ela já tem a sua opinião formada e eu estou no meu pedestal do meu todo conhecimento e não tem esse coração inclinado para ouvir a instrução. E o lindo de tudo isso, que quando Paulo apresentou tudo o que aconteceu e os irmãos concordaram em que eles não tinham que ser circuncidados, quando eles escreveram a carta, diz que esses irmãos que receberam a instrução, receberam alívio. Irmãos, essa eu acho que é o maior sinal de que veio de Deus. É a paz que cela. Eu lembrei até do pastor Fábio falando, quando nós tivemos a reunião de manhã, saiu um peso das costas. Quando a gente recebe uma instrução de Deus e a gente segue a instrução de Deus, sai esse peso. Mas, Glaucio, eles foram proibidos de várias coisas para você ver. Porque quando vem direção do Senhor, aquilo que parece um corte de Deus, ou uma disciplina, ou uma instrução, ela vai ter que abrir mão disso, vai ter que abrir mão daquilo. Na verdade, é a bênção de Deus, é a graça de Deus, o amor de Deus se manifestando para que as pessoas não se contaminem através dessas coisas. Então, assim, na verdade, eu confesso que não tinha muito a ver com o que o Pedro e a pastora Cleusa estavam falando, mas me ocorreu enquanto eles estavam falando das heresias, mas o que me chamou muita atenção ontem, quando eu estava lendo em casa, é isso, o alívio que eles receberam. É claro que a gente não vai pôr tacão sobre a vida de ninguém. É claro que o evangelho é transformador, então a pessoa ela vai ser transformada, mas pelo poder da palavra, não da nossa palavra imposta. Ninguém chega ao evangelho para continuar a mesma pessoa, porque ele é transformador. Ele transformou a nossa vida e continua nos transformando. Você não é a mesma pessoa que chegou em Água da Rocha ontem, ou há 20 anos atrás. Você já não é mais igual. E amanhã você já vai ser ainda um pouquinho mais diferente. Então, o evangelho transforma, mas não há um peso imposto. O evangelho vai naturalmente nos transformando. Porque Jesus ama o pecador, mas ele não vai concordar com o pecado, ele nos transforma. Aliás, ele pagou um alto preço para que a gente não tivesse debaixo desse jugo. Amém? Então, não sei se fez muito sentido para você, mas que a gente possa aplicar esses princípios, como a igreja no começo aplicou em nome de Jesus. E o que eu achei lindo foi o alívio que eles sentiram quando receberam a instrução. A instrução nos dá alívio. A revelação daquilo que o Senhor tem para nós, às vezes que a gente fala, ai meu Deus do céu, mas isso que o Senhor requer, mas nos dá paz. Ainda que a gente não veja nem como chegar onde o Senhor está mostrando, a gente sente paz porque sabe que é dele. Amém? Glória a Deus. Tá reclamando que eu vim? Eu tirei a gravata, gente. Eu não vinha. Eu não vinha. Aí, bom, enfim. Eu estava na escola, tinha uma solenidade de formatura e eu fui convocado para dizer umas palavras aos alunos. Pelos próprios alunos, fui convocado e aí é o tipo de convite que você não pode falar não. E eu tinha certeza de que o convite seria para falar que a formatura seria às 8 horas ou às 7, né? Então eu já tinha preparado o Edu para fazer o louvor. E fiquei sabendo nessa semana que seria às 6 horas. Então acabou, deu tempo de comer um pastelzinho ainda, que eu não tinha comido nada, né? Então pronto. Mas o interessante disso tudo que eu estou falando, essa prosa toda, é que primeiro eu não sabia que eu vinha, até ontem. Porque ontem teve outra formatura e acabou cedo também. Segundo, que eu decidi que eu vinha para não falar nada. Eu ia sentar ali e um olho eu ia observar o culto e o outro eu ia dormir um pouquinho, porque eu estou muito cansado.
Mas aí eu cheguei aqui e assim que eu me sentei na cadeira aqui, Deus me deu um versículo. Antes de você... E a Cleusa começou a falar aqui do Salmo e começou a falar sobre a confiança, o depósito da ansiedade nos pés do Senhor. A Cleusa começou a orar. E o versículo aqui na minha cabeça, que não tinha nada a ver com a Cleusa. E aí eu fiquei pensando, bom, como é que isso vai encaixar? Porque eu já sabia que veio de Deus. Mas aí o Pedro entra aqui e dá uma guinada na conversa. E a Gláucia vem confirmar. E o versículo que eu tinha era este. Está sentado aí? Não é o discípulo mais que o seu mestre, nem é o servo mais que o seu senhor. Bom, a Gláucia vem aqui e fala, o Pedro fala algumas coisas sobre ele. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu vou começar falando de fora, depois eu vou falar aqui de dentro, porque esse versículo está na palavra de Deus. Muitas pessoas, no mundo em que nós estamos vivendo hoje, é muito comum pegar os elementos da mídia, os seres da mídia, e transformá-los imediatamente em formadores de opinião. E hoje em dia, com a facilidade que existe de você colocar a sua cara na internet, todo mundo que acha que tem um grande recado para dar ao mundo, gosta de botar a sua cara na tela e dizer cobras e lagartos, para o bem e para o mal. Isso chegou ao nosso mundo evangélico. Todo mundo é elevado à condição de guru espiritual dos outros. Porque gravou, porque pregou na praça, porque levantou um ministério de jovens na igreja, porque teve uma experiência incrível com Deus. E eu não estou falando que essas coisas não aconteceram. Mas há um problema quando a gente vê a nossa cara estampada lá e 2.000, 3.000, 10.000 seguidores, a gente começa a falar assim, Jesus está me usando muito, hein? Nós conhecemos uma irmã, muito tempo atrás, que falava, quando o Espírito de Deus me toma, uma coisa incrível. Quando Deus resolve me usar, sai de baixo. Ó, meu querido, quando Deus resolve usar qualquer um, sai de baixo. Porque não é você, nem eu, nem a mula de Balaão, é Deus usando. Mas não era esse o tom da conversa. Você lembra dessa pessoa falando dessas coisas? Mas Jesus já dizia, o discípulo nunca é maior que o seu mestre. Por que essas coisas acontecem? Porque algumas pessoas têm realmente, e às vezes, pai, às vezes a pessoa começou bem. Às vezes a pessoa começou bem. E Deus foi revelando, Deus foi revelando. Aliás, Deus revelou aquela condição. Mas a pessoa não soube lidar com aquilo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em 94 eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Caí no chão, 30 minutos falando em línguas e chorando, coisas e uma tremedeira dentro de mim que eu nunca pude explicar. A minha vontade, eu falo isso com muita vergonha, muita vergonha. A minha vontade era ir lá em Atibaia, apontar o dedo na cara do Haroldo Reimer e falar algumas coisas por causa de um desentendimento que havia acontecido poucos meses antes. E explicar para ele como é que era ter visão, falar em línguas, ter interpretação, orar por cura. E eu nunca tinha ouvido falar que Haroldo Reimer já tinha expulsado o demônio de pessoas. Mas há um momento em que a gente tem experiências com Deus, a gente começa a achar que os outros que nos formaram, os outros que primeiro transmitiram para nós os ensinamentos, ficaram no nível abaixo do nosso. E é o pior tipo de espiritualidade que existe, porque ela é falsa. Ela não é espiritualidade. Há manifestações genuínas de Deus. Mas graças a Deus, depois de algum tempo, ele me fez perceber a estupidez que eu estava cometendo no meu coração. De achar que é só olhar para o quanto aquele homem já realizou, a quantas pessoas ele já foi usado para alcançar por reino de Deus. E embora hoje, quando ele pega o microfone na Atibaia, eu saiba tudo o que ele vai pregar, porque eu acho que eu já ouvi todas as palavras que ele tinha para pregar. E embora eu saiba que existem muitas pessoas que se opõem ao que ele vai falar, e embora eu tenha visto que às vezes ele pega o microfone e tem um grupo que se levanta e vai embora porque não quer ouvir o dizer, eu continuo ali sentado lá no gargarejo babando. Por quê?
Os discípulos nunca estão acima dos seus mestres. Mesmo quando estamos sozinhos e precisamos lidar com situações inusitadas, como o pastor de Crã já contou, a primeira vez que ele teve que expulsar um demônio no escritório e teve que ligar para o pastor Bartimeu: o que eu faço? Se vira. Vem aqui orar. Não vou não, você se vira. E ele teve que se virar. Ele não estava acima do pastor Bartimeu, ele estava atuando debaixo da autorização do pastor Bartimeu. Vai orar aí. Ele pode ter certeza que Bartimeu estava orando lá na casa dele, pedindo que o Senhor o socorresse. Alô, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu estou dizendo essas coisas porque hoje eu fui à escola fazer um discurso. E sabe o que eu disse lá no discurso? Para os alunos que são ímpios, eu disse várias coisas, mas duas que eu poderia falar lá, aqui e em qualquer lugar. Primeiro, onde é que você está no seu nível espiritual? 2, 5, na escala de 0 a 10. 8, 8,5, 9,78. Você não chegou aí por acaso. Aonde você chegou porque houve alguém investindo, empurrando, apoiando, ensinando, e você jamais perca isso de vista. Porque a gratidão é um sentimento que Deus ama. E a gratidão se manifesta pelo respeito à pessoa que investiu. Eu sou o presidente dessa igreja. Mas tem sobre mim uma pessoa que me trouxe até aqui por oração, por ensino, por disciplina, por modelo. Enquanto ele estiver vivo, eu posso assinar os papéis, posso tomar decisões aqui, mas ele continua sendo meu mentor. E jamais vou pensar, estou acima dele, porque não estou. E você nessa igreja, entenda que a sua liderança está acima. Não estou falando de mim. Não estou falando de mim. Eu estou falando isso como proteção para a igreja. Tivemos um aqui, que toda vez que pegava o microfone, poucas vezes pegava o microfone, mas quando pegava, falava assim: hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Vai pregar numa reunião de jovens? Vou. Hoje vamos fazer diferente. Vai pregar numa renovação? Vinha. Hoje vamos fazer diferente. Fazer uma reunião na casa lá, na extensão. Hoje vamos fazer uma coisa diferente. O que está implícito nessa frase? Que do jeito que é feito sempre não presta. Eu tenho que fazer uma coisa diferente hoje. Quer dizer, quando eu venho, Deus vai me usar de um jeito diferente. O que está por baixo dessa palavra bonita, porque Deus pode fazer diferente todo dia. Deus fez diferente domingo passado. Mas domingo retrasado, Deus fez diferente também com o José pregando. E no outro domingo, Deus fez diferente com o pastor de Crã pregando. E Deus sempre faz do jeito que Ele quer. Mas quando toda vez eu digo, Deus vai fazer uma coisa diferente, hoje o que eu estou dizendo é: o que vocês fazem não serve, o que eu faço que é o certo. E o sentimento que está por trás disso é: eu estou acima de vocês. Irmão, cuidado com esse sentimento. Ninguém tem nada contra a sua espiritualidade. Mas se ela começar a caminhar contra a direção da igreja, presta atenção, tem algo errado com ela. A segunda coisa que eu disse para aqueles jovens hoje: ninguém precisa continuar sozinho na vida, porque eles falam: agora eu me formei, agora o ano que vem eu sou maior de idade, agora eu vou fazer sozinho minha vida, ninguém me segura mais, agora eu vou criar minha carreira, minha faculdade, vou tomar minhas decisões, vou ter minha autonomia. Pode parar, porque Provérbios 18 fala que aquele que resolve andar sozinho se levanta contra a verdadeira sabedoria. Não tem nada mais estúpido, perdoe a palavra, do que a gente decidir que vai tomar decisões sozinho na vida e dar um encaminhamento espiritual, inclusive, sozinho, à margem do grupo. Isso não está nas Escrituras. Deus não trabalha assim. Deus tirou Paulo 14 anos para ficar na Arábia, para Jesus ficar ensinando a ele, mas antes ele esteve com Pedro. E Paulo só se chamou apóstolo quando os apóstolos lhe estenderam a destra da comunhão. Ele jamais se fez apóstolo. Ele sabia o valor da congregação. Ele estava envolvido com a congregação. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Eu não sou mestre de ninguém aqui. Não estou falando de mim. Mas eu sou o líder aqui. Que a gente não perca essas coisas de vista. Para o bem da igreja.
para o bem da igreja. Eu estava dizendo essas coisas aos jovens lá hoje. Vocês respeitem aqueles que formaram vocês. Vocês continuem respeitando seus pais, seus responsáveis, seus professores. E olha que coisa incrível. Aconteceu algo surreal hoje após. Acabou a cerimônia, eu com fome, passei na praça de alimentação ali sozinho. Sentei ali, comprei um pastel, comprei uma Coca-Cola, sentei ali e tinha um jovem sentado como a minha distância do Edu aqui, 2 mesas para lá. E eu olhei bem a cara do jovem e eu falei, eu conheço esse rapaz. Eu conheço esse rapaz. Eu não sei de onde, mas eu conheço esse cara. Ele me era familiar. Mas ele estava lá com o seu paletó, a sua camisa, uns envelopes ali, e eu pensei. Dali a pouco, quando eu sentei e comecei a morder o pastel, né, conversando com Jesus sobre as coisas, ele veio sentado do meu lado assim, professor, eu queria vir falar com você. Eu falei, eu te conheço, mas não sei de onde. Ele falou, então, eu fui aluno aqui do Mackenzie, eu me formei em 2009. Eu não fui seu aluno, mas minha irmã foi. Eu falei, então eu te conheço de vista. Eu não sabia nem o nome dele. Depois ele fala assim, minha irmã se formou este ano em arquitetura, não sei aonde. Eu me formei aqui em Direito e agora acabei de me matricular no pós-graduação e eu vim aqui para agradecer a você. Eu falei, como assim? Você não foi meu aluno, nunca, não sei nem seu nome. Ele falou, você não fez nada por mim, mas a minha irmã é muito grata a você até hoje. E eu e minha irmã devemos muito ao Mackenzie. E nós nunca nos esquecemos de que as nossas bases estão aqui nesse lugar. Então, toda vez que eu encontro um professor da escola, eu venho agradecer a ele, porque eu não cheguei aqui por acaso. Ele não estava na formatura. Ele estava se matriculando em pós-graduação. Mas ele estava praticando exatamente o que eu falei lá. E que devia ser o nosso sentimento. Eu não me fiz espiritual. Eu fui ensinado. E eu vou ter muita vergonha na cara para jamais chegar para esse homem, para essa mulher e falar, deixa que agora eu falo como é que vai ser na sua vida. Deus não me deu essa autoridade. Eu posso ser o presidente, mas ele continua sendo meu mentor. Vocês entendem? Essa espiritualidade é sadia. E essa vai preservar a sua alma, porque alguns, como o cantor, são colocados lá no pedestal, depois são chamados pastores sem serem pastores, e põem os pés pelas mãos. E quando chega a soberba precede a queda. Que o Senhor nos guarde. Mas eu oro que o Senhor guarde a tua alma hoje. Eu quero que você cresça muito. Eu quero que você tenha experiências incríveis. Eu espero que vocês tenham o dom de orar pelas pessoas, elas serem curadas e os milagres aconteçam. E eu espero que Deus te dê visão tão aberta que você veja até os ossos das pessoas. Tudo. Mas isso jamais fará de você o mestre. Você continua sendo discípulo. Amém? A Glaucia leu que salmo mesmo, Glaucia? 36? Então, a Glaucia leu um texto que falava, né? Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. E no Salmo 97, tem um versículo também que fala da luz. Aí ele fala... vamos ler a partir do versículo 6. 97, versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem as imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis.
Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. No versículo 11, que fala, a luz semeia-se para o justo, em outras versões falam que a luz é semeada sobre o justo, ou a luz é derramada sobre o justo. Né? Então, o Senhor, ele semeia a luz dele nas nossas vidas. E como uma plantinha, né? A sementinha vai crescendo, vai germinando e vai se transformar numa linda árvore, ou uma linda planta frondosa. Assim como lá em Provérbios fala, né? Que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Assim é a luz do Senhor nas nossas vidas, né? E ele fala que aqueles que vão atrás das imagens dos ídolos são confundidos todos pelo Senhor. Né? E nós que somos justos, temos que nos alegrar em Deus e dar louvores a Ele. E nós temos vivido dias tão especiais, tão proféticos, né? Vocês estão vendo as notícias sobre Israel? Vocês viram as notícias sobre Israel? Né? Que ontem o presidente Donald Trump, ele reconheceu oficialmente Jerusalém como a capital de Israel. Então, Israel está retomando politicamente, né, o território de Jerusalém. Israel está feliz. Nós também estamos felizes, porque os tempos estão chegando. Por isso que são tempos bíblicos mesmo, porque a Bíblia fala que muitos apostatarão da fé. Falsos profetas se levantam, nós vemos, né? Os falsos profetas se levantando, a apostasia, né? O anticristo sendo anunciado aí aos quatro ventos. Mas Israel se alegra porque vai retomar a posse da sua herança, né? Que é Jerusalém. E nós nos alegramos porque os dias estão chegando. Os dias estão se abreviando. Os dias estão se abreviando. E aí em Apocalipse, no capítulo 1, primeiro, no versículo 14, João descreve o Senhor, e ele fala, sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como uma chama de fogo. E os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E aí,
Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele é todo resplandecente. Ele é o sol, o nosso sol da justiça, que brilha para todo sempre. E Israel está feliz, mas nós estamos felizes também, porque a nossa Jerusalém também está chegando. A nossa Jerusalém está chegando também. E aí em Apocalipse 21 ele fala: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Está breve, muito breve. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Jesus está voltando para nos buscar. Amém. Coloque-se de pé. A gente continua o culto na nossa casa, no nosso trabalho, onde o Senhor te levar. Espero que você vá para sua casa agora, mas continue o seu culto. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por toda a sua instrução na sua palavra, porque Jesus não é... Vou mesmo orar isso, viu? Eu não acho que a nossa igreja é a melhor igreja, mas eu tenho caminhado perto desses homens e mulheres, eu tenho visto fidelidade, e eu te agradeço pelo privilégio de poder fazer parte, Senhor Jesus, desse povo. Nós te agradecemos pelo privilégio, Jesus, de podermos nos reunir neste lugar, de buscarmos ouvir a tua voz, pela instrução recebida. E obrigada, Senhor, porque o Senhor está pertinho para nos buscar. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, Senhor. Nós ansiamos pela tua volta, nós te agradecemos pelos sinais que nos preocupam, mas nós te agradecemos pelos sinais de que deixam muito claro que a sua volta está às portas. Obrigada, Jesus. Nos leva em paz, em segurança para os nossos lares, que o Senhor nos dê uma noite que nos Senhor, nos revigore em nome de Jesus. Tenhamos uma sexta-feira sobrenatural. Prepare encontros espirituais planejados pelo Senhor. Que nós possamos ser bênçãos de Deus na vida de outras pessoas em nome de Jesus. Pai, nos leve em segurança, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.